Alexandre Mota Pinto e Miguel Rebelo de Sousa são os convidados deste Hora Económico. Muito boa noite aos dois. Alexandre Mota Pinto, começava por si, pela Grécia. Ontem estávamos todos a achar que haveria um acordo entre as partes. Hoje tivemos o FMI a rejeitar a proposta grega, a fazer também a sua contraproposta. Foi com alguma surpresa até que os mercados receberam este novo impasse. A solução parecia política, no início da semana voltou a ser técnica, é sempre aí que esbarra. Portanto, tem havido um certo ping-pong, enfim, entre as reuniões dos ministros das Finanças e as reuniões depois dos primeiros ministros e dos chefes de Estado. Aparentemente tem esbarrado mais nas reuniões dos ministros das Finanças. Aparentemente começa a haver uma base de acordo, enfim, com uma proposta que foi apresentada pelo governo grego. Embora eu acho, sinceramente, e se calhar talvez seja melhor dizer, enfim, que tipo de proposta é essa? Enfim, é uma proposta que se baseia quase exclusivamente no aumento de impostos. Portanto, basicamente, o que o Syriza propõe, o Tsipras propõe, é fazer uma consolidação orçamental ao longo dos próximos 2 anos de 8 mil milhões de euros, baseando 90% deste valor, ou seja, 7.200 milhões de euros, em aumento de impostos. Portanto, é um verdadeiro festim de impostos. Eles tributam tudo, portanto, desde aumentar a taxa sobre uma contribuição imobiliária, vão aumentar imenso, enfim, não sabemos se eles vão conseguir arrecadar essas receitas, vão estabelecer também uma contribuição, em termos de imposto sobre o rendimento singular, uma contribuição extraordinária. Um bocadinho como a nossa sobre taxa. Aumentam muito o IVA, portanto, porque o IVA passa a ter 3 taxas. E depois há uma série de outros impostos. Taxas sobre a publicidade, audiovisual. Taxas sobre a publicidade, sobre o audiovisual, sobre o luxo. E, portanto, realmente, eu penso que esta solução, eu acho que se vai chegar a uma solução, mas é uma solução que apenas disfarça, a meu ver, um mal profundo, porque o problema é que a Grécia, para se manter na zona euro, precisa de conseguir crescer, de ter uma economia que cresça, porque senão a sua dívida torna-se insustentável. Isso até gera um outro problema, que é que o FMI depois não pode permanecer continuar a financiar, sim. E o problema é que o Syriza não quer fazer as reformas necessárias para que a economia grega cresça. Portanto, a única coisa que o Syriza quer fazer é aumentar os impostos e receber mais dinheiro da Europa. E, portanto, eu acho que esta contradição só se resolve, no fundo, hoje em dia, enfim, estou mais ou menos convencido disto, quando o Syriza deixar de ser governo na Grécia, que eu acho que vai acontecer mais rapidamente do que nós pensávamos. Foi isto que chegámos, Miguel, foi uma Grécia que ficou refém de um governo que não tem um projeto verdadeiramente europeu para o país. Não, isso não tem. Quer dizer, desde o início que o Syriza nunca se assumiu como sendo um partido que tivesse essa visão. Acima de tudo, o que o grande objetivo é fazer face às necessidades de tesouraria, não é? E todas as medidas e todas as iniciativas que o Syriza agora propõe e que foram rejeitadas, portanto, ainda não houve um acordo pela parte dos credores, são medidas que visam essencialmente garantir que haja desembolso de fundos para lhes permitir fazer face a uma série de pagamentos que têm no próximo mês e meio. É óbvio que é mais fácil, e nós também tivemos um pouco essa experiência cá em Portugal, é mais fácil obter receitas pela via do aumento dos impostos, porque de facto é muito mais imediato e o efeito é muito mais Mas em Portugal, visível. apesar de tudo, e quando a Troika chega, já a máquina fiscal portuguesa estava bastante oleada. No caso grego, não será bem assim, a capacidade de cobrança. Temos patamares diferentes, digamos assim, face à realidade grega, o nosso patamar era completamente diferente. Mas, em todo o caso, eles acabaram por ter que, em virtude também de termos passado estes últimos meses a ver esta decisão a ser adiada, não é? Isto, no fundo, só veio, mas é prejudicar o próprio governo grego, porque viu-se agora perante uma necessidade que não pode adiar mais, é inadiável. E, portanto, o que acontece é que as propostas que estão neste momento em cima da mesa vão ser bastante penalizadoras para os gregos e, portanto, acho que desse ponto de vista para o Syriza, é um bocadinho aqui em complemento do que dizia o Alexandre, para o Syriza vai ser bastante difícil vender internamente as medidas, porque vão ter um impacto bastante grande e profundo nas famílias e nas empresas gregas, que vai ter aquele efeito inverso daquilo que a gente pretenderia, que era garantir uma solução que fosse a médio e longo prazo relativamente sustentável para podermos dar à economia grega uma certa dinâmica de crescimento, que com isto não vai ser possível nos próximos tempos. Quer dizer, não estou a ver outra coisa que não seja o próprio PIB grego ter um efeito também bastante imediato logo nos próximos meses e no próximo ano. Portanto, acho que o Syriza de facto não tinha um programa,
que desse, no fundo, a capacidade à economia grega de poder prever e, de uma forma estratégica, visualizar qual é que era o futuro que podia implementar, e agora vai ser dificílimo internamente vender essas ideias, internamente ter o apoio da população, e isto pode deteriorar-se no sentido de podermos vir a ter propriamente umas próprias eleições a um muito breve trecho. Aliás, só para complementar o que o Miguel estava a dizer, por um lado, para lembrar que o PIB grego em 2014 subiu antes do Syriza estar no poder. Este ano não está a crescer, não é? E, por outro lado, aquilo que... Mas aí, eventualmente, Alexandre, e peço desculpa por interromper, eu também, um erro de cálculo da própria Europa, porque antes do Syriza tinha um partido mais moderado a pedir coisas que agora estão a ser entregues ao Syriza, porque houve, de facto, nesta última proposta, flexibilização de medidas que era justamente o que pedia Samaras e que a Europa acabou por não aceitar. Eventualmente, houve também aqui um erro de cálculo por parte dos próprios parceiros sobre com quem é que iam estar a negociar ou não. Mais do que um erro de cálculo dos próprios parceiros, há uma contradição enorme no euro, que é, no fundo, entre a irrevogabilidade do euro, o euro é irrevogável, e, por outro lado, a capacidade de impor o cumprimento das regras aos Estados-membros, porque os Estados-membros sabem que o euro é irrevogável e que isso significa, então, que não podem sair. Se não podem sair no euro, podem jogar com o facto de não os poderem pôr fora do euro até ao limite. E foi o que os gregos tentaram fazer, portanto, tentaram esticar a corda até ao limite. Também não me parece que lhes tenha rendido muito essa tentativa. Acho que essa leitura também não... que alguns tentarão fazer, mas não é uma leitura errada, não é certa. Acho que, portanto, vai haver um aumento brutal de impostos lá. Aquilo que o Alexis Tsipras estará a tentar reunir para poder vender internamente é que não houve cortes salariais nem cortes de pensões, portanto é isso que ele vai tentar dizer e tem-se batido muito por isso. Eu penso que, basicamente, até agora não houve acordo porque o FMI não aceita esta solução. Basicamente porque o FMI diz justamente que esta solução não vai permitir à economia grega crescer e, portanto, a sua dívida torna-se insustentável e, tornando-se a dívida grega insustentável, o FMI não pode continuar a apoiar, por regras próprias, não é? Não pode continuar a apoiar a economia grega. E, portanto, estamos nesta situação. Eu acho que amanhã haverá um acordo. Mas é um acordo, no fundo, é dar um bocado mais de oxigênio a uma solução que é uma solução que vai ser uma solução transitória. O Fundo Monetário Internacional, de resto, veio dizer que a Europa era demasiado benévola com a Grécia e também veio dizer que se a Grécia quisesse sair do euro, que o FMI lá estaria para apoiar, e isto pode-se ler aqui algum radicalizado discurso por parte do próprio Fundo Monetário Internacional em relação à Grécia. Justamente pegando na ideia que o Miguel estava há pouco aqui a colocar sobre pensar a Grécia no futuro, quando pensamos em coisas como Portugal está desafiado a pensar também um investimento privado, investimentos diretos estrangeiro, aquilo que faz um PIB progredir sem que seja através do investimento público, qual é que é realmente o futuro da Grécia? Vai passar a haver uma linha de crédito europeia para a Grécia? Não, quer dizer, o único futuro possível e viável da Grécia é fazerem reformas internas que lhes permitam, por exemplo, através do turismo, através de uma indústria muito forte que tem na área da construção naval, conseguir ser mais competitivos. Quer dizer, é a única forma de hoje em dia as economias serem competitivas. Portanto, a ideia que no fundo, o Syriza parece ter, que no fundo é preciso combater os ricos, é preciso combater quem tem dinheiro, essa ideia hoje em dia só leva a que o dinheiro saia da economia grega, que o dinheiro, aliás, tem acontecido, não é? Também por motivos de pânico. E, portanto, é basicamente também uma ideia de se tornar um país subsídio-dependente. Quer dizer, isso não é verdadeiro. Se alguém propuser isso como um programa político, esse programa é um programa que está a enganar as pessoas, porque a realidade não é assim. Portanto, os países são como as pessoas, têm que aprender a viver autonomamente. Eu acho que, mal ou bem, Portugal, nos últimos 4 anos, conseguiu melhorar muito a sua situação. E, portanto, hoje em dia, em comparação com a Grécia, nós percebemos em que situação dramática é que nós estaríamos se tivéssemos um partido deste tipo à frente do país. Miguel, justamente o Alexandre introduz aqui a variável Portugal, e uma coisa que Alexis Tsipras disse hoje foi que aquilo que estavam agora a recusar à Grécia não tinham recusado nem a Portugal nem à Irlanda, sugerindo que fomos melhor tratados do que a Grécia. Isto faz algum sentido? Eu acho que não faz. Quer dizer, acho que, acima de tudo, não é isso, não devia ser essa preocupação de Alexis Tsipras, não é? Acima de tudo, ele tem um problema muito mais concreto para resolver e muito mais imediato.
mas acho que Portugal entregou, não é? Mal ou bem, se eu gosto, não se gosta de certas medidas, do enorme aumento de impostos que também sofremos, tudo isso. Portugal comprometeu-se com várias medidas, passou vários exames e o que é verdade é que entregámos, não é? E, portanto, Portugal, um bocadinho o que dizia o Alexandre há bocadinho, era exatamente isto, é que Portugal, no fundo, conseguiu ao longo dos últimos anos demonstrar um compromisso para com as metas que nos tinham sido propostas e que nós tínhamos aceito, que os gregos, apesar de terem melhorado nos últimos anos e o governo de Samaras ter implementado algumas medidas que já convergiam um pouco, e lá está, em 2014 já tinham um PIB positivo, já estavam no fundo numa rota, se calhar, de convergência com os objetivos que a Troika tinha em relação à Grécia. O que é verdade é que a partir do momento em que o Syriza passou a ser governo, entrou ruptura com este caminho, não é? A partir desse momento, tudo se complicou. Portugal nunca fez isso. Portugal, mesmo que haja eleições, com as eleições em setembro, mesmo que mude de governo, eu tenho muitas dificuldades em acreditar que o novo governo mude radicalmente como mudou o Syriza em relação ao governo de Samaras, e por isso acho que Portugal, apesar de tudo, e havendo diferenças, e havendo também a possibilidade de haver mudanças de governo, nós também, eu tenho bastante presente que, apesar de tudo, nós estamos sempre bastante comprometidos com um objetivo final, que é garantir a estabilidade e o crescimento de Portugal. E havendo diferenças de estilo e havendo até, se calhar, programas um bocadinho mais radicais do que outros, nós no final do dia vamos sempre ter isto sempre presente. Essa ideia de que nós beneficiamos em relação aos gregos é uma ideia totalmente fora da realidade. Os gregos já beneficiaram de cortes de dívida. Estão a pedir outro. Este programa, que pode ser aceito, inclui uma reestruturação de dívida feita de forma disfarçada, que é uma proposta que está em cima da mesa, pode vir a ser aceito, que é um mecanismo europeu de estabilidade comprar a dívida que o BCE tem da Grécia e depois haver uma reestruturação dessa, estamos a falar de 30 mil milhões. Portanto, dizer isso não tem qualquer adesão à realidade, é uma frase que é feita para dentro. É uma frase que é feita para o eleitorado grego, há frases que são feitas para fora. Mas a maior parte das frases do Tsipras e do Varoufakis são feitas para dentro, não é? Para a Grécia. A partir do momento em que extremamos as coisas até este ponto e um acordo está a demorar tantos meses e num dia parece que há acordo, no outro dia parece que não há, também já se começam a sentir os efeitos disso naquilo que são os parlamentos nacionais de cada país, como é que cada país está a olhar para o caso grego. Pensando, por exemplo, em Portugal, Alexandre, nós chegamos à conclusão que temos juros mais altos que os da Grécia, maturidades mais curtas do que a Grécia, algumas condições mais leoninas do que a Grécia. Aliás, chama a atenção para um trabalho que o Observador fez hoje, bom nesse sentido. Portugal deve capitalizar nisso também junto da Europa para conseguir, de facto, um olhar diferente para o país e para as cláusulas a que ficámos obrigados. Pode pensar nisso no futuro, mas eu acho que neste momento não é o momento de pensar nisso. Portanto, Portugal cumpriu, vai continuar a cumprir e eu acho que neste momento o maior interesse que Portugal tem é que o problema grego se resolva, para não haver aqui, no fundo, não ser afetado através de um efeito de contágio. Portanto, não vejo que Portugal agora se deva preocupar muito com isso. Isso pode ser algo que pode ser objeto de discussão até pouco realista interna, mas não acho que seja aquilo que corresponde ao interesse agora do país, estar a tentar pedir mais coisas porque os gregos tiveram e tal. Realmente os gregos são um caso diferente do nosso, têm problemas que nós não temos, têm um partido no governo, enfim, totalmente diferente daquele que nós temos e, portanto, basicamente eu acho que nós não devemos ir por esse caminho. A verdade é que acabou por ser um problema que começou a ter vários players e não só a Europa. Ainda no início da semana, antes da Cimeira de Líderes, uma das pessoas que falou ao telefone com Alexis Tsipras foi o secretário de Estado norte-americano Jack Lew. Os Estados Unidos acabaram por, de uma forma muito menos discreta do que até agora, envolverem-se aqui na solução. Esta é uma das feridas que esta crise deixa aberta, é que de facto a Europa continua a precisar que venham players de fora para resolver os nossos problemas. Neste caso, é uma forma de ver o tema, mas neste caso, quer dizer, teria sempre que estar alguém de fora, que era o FMI, não é? E o FMI, realmente aquilo que o governo grego tem tentado ultimamente é abrir brechas entre o FMI e a Comissão Europeia. Sendo que depois é estranho, porque há propostas do FMI que vão mais de encontro àquilo que interessa ao governo grego, nomeadamente a reestruturação de dívida. O FMI não se importaria de aceitar isso. Mas o FMI exige reformas e o governo grego não quer.
E, portanto, depois há um extremar de posições também, porque há algum cansaço. Repare que a gente temos também que nos colocar na posição das pessoas, e o Ministro das Finanças austríaco já disse isso. Se as pessoas vão não sei quantas vezes a reuniões, basicamente dizem ao responsável grego, traga-nos um programa, voltam lá, quer dizer, tem que se meter no avião, voltar lá. O responsável austríaco já disse, mas quem é que vai pagar os custos de tantas viagens de avião a Bruxelas para vir aqui apenas dizer-lhe traga-nos um programa com os vossos cortes? Porque eles chegam lá e não têm um programa com cortes, apenas têm umas declarações políticas. E para isso gera mal-estar, não é? Miguel, olhando para esta questão também do ponto de vista geoestratégico, não é à toa que os Estados Unidos estão a olhar também como um problema para tudo isto. Até onde é que esta vertente política e geoestratégica fará a Europa, de facto, ir de encontro àquilo que a Grécia pretende? Por exemplo, a questão do haircut da dívida parecia ser a grande moeda de troca que a Europa estava a levar para cima da mesa, apesar de haver sinais de que o Ministro das Finanças alemão não estará muito disposto a isso. Eu penso que a tal reestruturação da dívida, utilizando o MEF como veículo para fazer essa compra de obrigações, acho que é um instrumento que pode ser bastante importante aqui no futuro. É óbvio que não é uma reestruturação no sentido de ser um haircut, é uma reestruturação inteligente da dívida, mas que beneficiaria, no fundo, a própria Grécia e beneficiaria, se calhar, no futuro, países como Portugal, porque também precisamos de fazer essa reestruturação. Mas de uma forma serena, tranquila e pensando sempre numa perspectiva mais global do problema, não é? Agora, ao mesmo tempo, nós temos aqui perante uma questão que é bastante central do ponto de vista económico mundial. Portanto, daí a importância e a relevância dos Estados Unidos e a necessidade e o sentimento de preocupação dos Estados Unidos com o problema. Porque, de facto, nós estamos aqui a potencialmente abrir uma porta, que nunca antes foi aberta, que é que não sabemos muito bem qual é o impacto que terá, não só a nível da economia e mercado de capitais, mas também a nível político, não é? Porque, no fundo, a partir do momento em que a Grécia representa uma ameaça de saída do euro, pode potencialmente também ser uma ameaça de saída da União Europeia, e isto pode abrir outros tipos de problemas políticos que têm que ser também equacionados e postos em cima da balança. Tem jogado com isso, o Tsipras. E o Tsipras tem jogado com isso e tem feito sempre um bocado essa ameaça velada, não é? De vez em quando eu volto a lembrar, e vai a Moscou, claro. E eu volto a lembrar, eu tenho esta cartada, não é? Isso é uma das feridas também que vai ficar, ou seja, o projeto europeu nasce depois da Segunda Guerra Mundial como um projeto que agradava a todos e altamente unificador. A moeda única causou outro tipo de desafios, mas havia essa intenção dos países permanecerem juntos e em paz na Europa. Esta crise e a forma como a Grécia tem, o governo grego ou o governo de Syriza tem extremado as coisas nessa relação com a Rússia, vai ficar uma sensação de uma Europa de 27+1, ou seja, um casamento de conveniência em vez de ser um casamento por amor. Não, porque nós precisamos restabelecer a confiança entre todos os países membros. Mas é óbvio que é desagradável para todos os membros da União Europeia sentir que há esta ameaça sempre presente, não é? E que ela é utilizada como sendo um peso, não é, que nós temos, que a Grécia pode utilizar, consoante as coisas corram de feição ou não. E isto pode acontecer, eventualmente, até com outros países. Não é? Nós temos que ter também presente que a própria presença da Rússia, a Rússia gostaria de ter uma presença diferente daquela que tem hoje em dia, e se o peso dela pudesse ser mais determinante a nível de peso geoestratégico e de influência política, ela com certeza que faria tudo o que fosse possível para conseguir tê-lo. Graças a Deus, isso não acontece, até porque neste momento a Rússia está a passar por um período de dificuldades económicas que antes não tinha, aqui há 2, 3 anos atrás. Mas, quer dizer, nós também sabemos que Putin é uma pessoa que, pelo seu perfil e pela sua ambição, não veria com maus olhos a possibilidade da Rússia ter maior esfera de influência do ponto de vista da esfera global do que aquela que tem. Agora, aqui o restabelecimento da confiança política entre os Estados-membros é algo que é essencial. O Syriza e Tsipras não ajudaram e, eventualmente, se não conseguimos fechar este pacote, e não vamos conseguir, fechar este pacote com algo que seja um bocadinho mais duradouro do que apenas os próximos meses, ou até no máximo o final do ano, isto vai voltar outra vez. Aliás, era nesse sentido que falava, justamente, François Hollande queria um acordo de longa duração. Vamos nacionalizar a questão, Alexandre, e perguntar quem é que, por cá, entre a coligação e o Partido Socialista, vai conseguir capitalizar nestes resultados da Grécia, porque há a haver um haircut é encarada também como uma vitória do Syriza, provavelmente. Vão haver leituras diferentes do acordo, não é? O Partido Socialista talvez queira
portanto, divulgar essa ideia, que de facto teria havido uma vitória do Syriza. Embora eu acho que face à forma como o processo tem sido arrastado... O desafio tem sido o contrário, e face não é? às dificuldades que o próprio... Isso vai-se ver este fim de semana, porque se só tivermos um acordo amanhã, o acordo será aprovado no fim de semana, porque a Grécia tem que pagar até terça-feira o FMI. Portanto, o acordo tem que ser aprovado durante o fim de semana no Parlamento grego. E o Syriza não é um partido, é uma plataforma de partidos, um bocado como o Bloco de Esquerda. E nós sabemos que estes partidos de esquerda têm uma tendência para as cisões brutal. E, portanto, eles, para conseguirem aprovar este pacote, aparentemente já estão a contar com o apoio dos deputados da Nova Democracia. O que já não é muito estar a contar com o apoio da oposição. Portanto, a situação não é uma situação certa. E, portanto, ver nisso uma vitória é difícil. É difícil vender isso como uma vitória. Aquilo que eu acho que nós temos vindo é que, no fundo, há uma sensação e uma imagem de uma intranquilidade muito maior e de uma fragilidade muito maior da Grécia quando comparada com a nossa atual situação. Essa é que é a realidade. Eu acho que o importante era haver esse acordo para, no fundo, nós termos essa tranquilidade de que falava, porque sem esse acordo, no fim de semana vai ser uma turbulência danada. E este promete ser o tema, aliás, de repente a campanha eleitoral portuguesa passará a ser muito aquilo que aconteceu na Grécia. É verdade, porque o que eu ia dizer é que, de facto, a coligação o que vai dizer é ainda bem que houve um acordo, não é? Conseguimos atingir esse acordo. O PS, eventualmente, poderia dizer o haircut tem ali é um bom indicador para nós do que poderá, eventualmente, o PS também conseguir. Eventualmente, não é? Mas eu penso que aí seria importante era esclarecer bem se de facto seria um haircut ou não. E acho que isso é bastante relevante, porque um haircut é algo que me parece que é bastante difícil de ser aceito pelos parceiros europeus, nomeadamente pela Alemanha e pelos países nórdicos, e por isso eu acho que arranjar aí no fundo o tal instrumento, que não é um instrumento novo, já foi várias vezes falado, do MEF adquirir obrigações, é um instrumento que é muito mais aceito do ponto de vista da opinião pública e dos próprios governos europeus, que têm também depois a seguir de validar e aprovar e ratificar isto. Que é isso que está em cima da mesa. É isso que está em cima da mesa. Olhemos para outro ponto da agenda, mais rapidamente, para a TAP, Miguel. Do lado do Partido Socialista havia a ideia de reverter o negócio se fosse governo, e hoje vimos uma resposta a isso mesmo por parte do líder também do consórcio, mas também de David Neeleman. Fugi-lhe a boca, na verdade. Relativamente a esse tema, em que dizia que o projeto para a TAP era tão bom que ia convencer também o próximo governo, se o governo fosse o Partido Socialista. Isto deveria tranquilizar, de facto, o Partido Socialista relativamente à privatização da TAP? Bem, eu tenho dúvidas que o Partido Socialista fique tranquilo apenas com base nessas palavras. Não, se o projeto for bom, evidentemente. Se o projeto for bom, eu acredito que se o projeto for bom, eu acho que antes de mais nada temos que ser realistas. Reverter um processo de privatização depois de ele ter sido analisado, e ainda não foi, pelo Tribunal de Contas, por Bruxelas, pela Autoridade da Concorrência, acho que não era de bom tom e era todo até, eu diria, pouco sensato, tendo em consideração que nós, Portugal, somos um país que necessita de investimento direto estrangeiro. Nós estaríamos a dar um mau sinal aos investidores potenciais e era uma coisa inédita. E, portanto, do seu ponto de vista, é um assunto encerrado? Eu acho que a partir do momento em que está fechado é um assunto encerrado. Acho que temos que viver com ele, basicamente. Alexandre, uma das críticas que o Partido Socialista faz à forma como o negócio foi feito, além da substância, ou seja, de privatizar a TAP, foi também o timing e a rapidez com que é fechado. Ora, este acordo hoje assinado esta manhã no Ministério das Finanças acontece ainda sem o visto do Tribunal de Contas ao negócio, sem vistos da Autoridade da Concorrência e também de Bruxelas. Devia ter sido ao contrário, a bem da transparência. Eu não conheço os pormenores do negócio nem do acordo. Enfim, parece-me claro que isso deve estar acautelado no negócio. Não sei porque é que foi feito assim. Portanto, acho que não posso estar a pronunciar porque não conheço esses detalhes. Acho que é uma boa solução para a TAP. Dentro das soluções possíveis é a melhor solução. A solução que o Partido Socialista propunha sinceramente, era uma solução irrealista. Quer dizer, achar que se consegue vender uma companhia aérea ficando com 60%, achar que alguém vai comprar 40% para assumir a gestão, isso, qualquer pessoa que sabe o mínimo de compra de empresas e de gestão, sabe que isso não acontece. Portanto, ninguém ia pôr cá o dinheiro que a TAP precisava sem mandar. E, por outro lado, eu acho que se garantiram certos objetivos essenciais na vida da TAP, por um lado, objetivos de cariz económico, portanto, manter o hub em Lisboa, e, portanto, isso é muito importante para o turismo português e para a economia portuguesa, objetivos estratégicos,
manter a ligação, no fundo, aos países de língua portuguesa, mas manter muito, e hoje gostei muito de ver o novo dono. O novo dono, não, nós temos que dizer que o novo dono é português. Humberto Também não Pedrosa. costumamos dizer isso, é que o novo dono é português, mas não é o operacional. Não é? Agora não diz nada, Miguel. É porque eu também tenho dificuldades em acreditar que o novo dono seja de facto português, porque basta termos um pequeno problema que é não conseguimos pagar a dívida ao BNDES que vai financiar a operação, para automaticamente ficarmos com um problema em cima da mesa, que é, se eles passarem a ser os detentores da participação, passamos a ter o quê? Um consórcio que é maioritariamente detido por não europeus, então já não estamos a cumprir o regulamento. É preciso, acho que esse tipo de coisas são coisas que nós não sabemos, mas que muitas vezes seria útil para nós percebermos apenas... Quem tem 51% do consórcio é um português. E, portanto, nós temos a tendência também para nos diminuirmos um bocado. Quer dizer, o novo dono, quem tem a maioria, é um português. É claro que há um empresário com muito conhecimento nesta área, que foi a pessoa, no fundo, que hoje mais falou, que é o David Neeleman, e eu gostei muito de vê-lo, no fundo, a acentuar também uma vocação atlântica da TAP. Portanto, não só aumentar o mercado no Brasil, mas também aumentar nos Estados Unidos. E que, enfim, mostra, no fundo, que somos um país também, do ponto de vista geoestratégico, com vocações e com grandes diferenças em relação à Grécia, de quem estávamos a falar há pouco. Portanto, temos esta ligação ao Atlântico, esta ligação aos Estados Unidos, que ele quer capitalizar e que eu gostei muito de ver. Meus senhores, muito obrigada pela presença neste Hora Económica, o comentário de Alexandre Mota Pinto e Miguel Rebelo de Sousa à TAP e também à situação na Grécia.